Olá! Já pararam para pensar que entender como o nosso cérebro aprende pode de fato transformar a educação como a conhecemos? Pois é, hoje vamos mergulhar na ciência por trás da aprendizagem para descobrir exatamente como isso acontece. Ok, vamos começar com esta frase que é muito poderosa. O cérebro não nasce pronto. Ao contrário do que se podia pensar, ele não é um órgão estático. É, na verdade, uma obra em construção contínua desde o momento em que nascemos, sendo moldado e remodelado pelas nossas experiências, interações e, claro, pela educação. E a profundidade desta ideia é fascinante. Ensinar não é só passar informação. É um processo biológico. Cada aula, cada conversa está literalmente a esculpir e a reorganizar o cérebro de outra pessoa. É uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, um poder incrível. E é exatamente isso que nos leva à nossa primeira sessão. Vamos explorar a ciência por trás de uma mente que está sempre a mudar. Um conceito fundamental que talvez já tenham ouvido falar: a plasticidade cerebral. A palavra-chave aqui é neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade incrível que o cérebro tem de se reorganizar, de criar novas ligações neurais ao longo de toda a vida. Ou seja, aprender não é um conceito abstrato, é o cérebro a modificar-se fisicamente através da experiência. E isto deita por terra uma crença muito antiga, não é? Aquela ideia de que a inteligência é fixa, algo com que se nasce e que não se pode mudar. Bem, a neurociência veio mostrar uma verdade muito mais otimista. A inteligência é maleável. As nossas capacidades podem sim ser desenvolvidas com esforço, persistência e, claro, com as estratégias certas. Pensem nisto de uma forma bem visual. Cada vez que aprendemos algo novo, estamos a construir e a fortalecer caminhos no cérebro. É mesmo como construir estradas numa cidade nova. Quanto mais usamos uma estrada ou um caminho neural, mais forte e eficiente ela se torna. Isto mostra perfeitamente a natureza física, tangível, da aprendizagem. Então, vamos avançar. Se aprender muda o cérebro, qual é o motor que impulsiona essa mudança toda? Vamos agora detalhar os três componentes essenciais que, juntos, são o motor do conhecimento. Basicamente, o processo pode ser dividido em três passos bem claros. Primeiro, a emoção, que funciona como o combustível a sinalizar o que é importante. Depois, a atenção, que é o portão de entrada, focando os recursos do cérebro. E, finalmente, a memória, que é a fundação de tudo, armazenando aquilo que foi aprendido. Vamos focar um pouco na emoção. As emoções não são um obstáculo à aprendizagem, muito pelo contrário, são essenciais. Elas funcionam como um marcador, a dizer ao nosso cérebro: "Ei, isto aqui é importante, guarda isto." Nós lembramos daquilo com que nos importamos, seja pela alegria, pela curiosidade ou até pela surpresa de um desafio. A seguir, a atenção. É o nosso porteiro mental. No meio do bombardeamento de informação que vivemos hoje, a atenção decide o que entra e o que fica de fora. E o cérebro, na verdade, só consegue focar-se eficazmente numa coisa de cada vez. É por isso que o famoso multitasking, quando se trata de aprender a fundo, é mais um mito do que uma realidade. Certo, com esta base científica toda, a pergunta é: como é que podemos usar este conhecimento na prática? Vamos agora traduzir a ciência em estratégias concretas, tanto para quem ensina como para quem quer aprender de forma mais inteligente. A neurociência aponta para alguns princípios bem claros. A aprendizagem floresce com colaboração social, com movimento, com experiências físicas. Ela precisa de curiosidade e de poder de escolha. E, um ponto crucial, é preciso ensinar a pensar sobre o pensar, a tal da metacognição, que nos dá o poder de gerir a nossa própria aprendizagem. E a aplicação destes princípios não é só uma questão de técnica pedagógica, é muito mais do que isso. Trata-se de moldar a próxima geração de pensadores, de inovadores, de cidadãos, um cérebro de cada vez, de uma forma consciente e intencional. E o lado social é especialmente poderoso. A ciência mostra que a interação é um acelerador de aprendizagem. Há estudos que revelam que durante uma boa aula, uma boa conversa, a atividade cerebral entre professor e aluno pode de facto sincronizar-se. Aprender em conjunto, literalmente, coloca os cérebros na mesma sintonia. É incrível, não é? E claro, não podemos ignorar o mundo em que vivemos. Na nossa última secção, vamos olhar para os desafios e as oportunidades de aprender neste nosso mundo cada vez mais digital. A tecnologia, bem, é uma faca de dois gumes. Por um lado, oferece a promessa fantástica de uma aprendizagem personalizada, colaborativa, acessível a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas, por outro, traz o perigo do processamento superficial de informação e da distração constante, que são os grandes inimigos da atenção focada que falámos há pouco. Então, quais são as competências que realmente importam para navegar neste futuro?
A investigação destaca 4 áreas principais. Primeiro, o pensamento crítico, com 35%, para saber filtrar a informação. Depois, a competência digital, com 25%, que é a nova literacia. E por fim, com 20% cada, a autorregulação, para gerir a atenção e a motivação, e a colaboração, uma habilidade humana fundamental. E terminamos com uma reflexão. A neurociência está, aos poucos, a dar-nos o manual de instruções do cérebro. Está a mostrar-nos as regras do jogo da aprendizagem. A grande questão que fica no ar é, agora que conhecemos as regras, como é que vamos reescrever as regras da sala de aula e da aprendizagem para o resto da vida?